segundo o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com as sombras. Bom, olá senhores Felipe, Anderson e Rodrigo. Bom, a primeira questão que foi proposta é qual a relevância da cristologia para a atualidade, não é? Bom, lembrando a cristologia como uma disciplina ou um tratado da teologia que, mais do que um discurso sobre Deus, se insere numa dinâmica em que interage, como diz o Roger Haidt, a fé, a revelação, a escritura e também a mediação simbólica da linguagem. Eu acho que pensar a cristologia quanto à sua relevância na atualidade nos faz pensar o seguinte: pensando a própria cristologia como a pergunta pelo significado de Jesus de Nazaré como o Cristo, nos remete a perguntar o sentido desse Cristo para determinados contextos, destoando um pouquinho da chamada cristologia clássica, que tinha uma noção padronizada e até fechada de reprodução dos credos. É uma cristologia que, preocupada com a atualidade, é uma teologia que se faz de maneira contextual. Ou seja, é uma que toma como ponto de referência as perguntas que a própria vida coloca, as perguntas que a própria sociedade, na sua dinâmica, vai propondo, as questões de poder que envolvem, e a partir disso perguntar onde está o Cristo dentro dessa dinâmica, onde está o Cristo no desafio dessa cultura, onde está o Cristo nessa estrutura, nessa sistematização de sociedade. Já que, se a gente seguindo ainda a linha da teologia do Roger Haidt, sobretudo no livro Jesus, Símbolo de Deus, a pergunta fundamental é qual o sentido da realidade à luz da fé em Jesus Cristo ou em Jesus como o Cristo. Então, você vai ter uma teologia de natureza processual e contextual que sempre vai perguntar pela relevância, mas sempre o ponto de partida é o que a vida coloca, qual a indagação que a vida coloca para a nossa reflexão de fé, para não cair numa abstração, uma descrição, uma pretensa descrição sobre o além ou sobre o mobiliário do céu, como diria Rubem Alves, como se fosse possível fazer uma anatomia sagrada de Jesus no além. Na verdade, uma cristologia comprometida ou preocupada e relevante para a atualidade passa por isso, uma pergunta fundamental sobre qual é o chão a partir do qual nós estamos falando, quais são as implicações de ordem sociopolítica, qual é a cultura na qual nós estamos inseridos. E aí, a partir disso, tentar entender e construir de uma maneira interpretativa uma resposta à luz dessa fé em Jesus. Não apenas reproduzir o passado, mesmo os dogmas que não são para serem esquecidos ou jogados fora, mas reinterpretado à luz da própria realidade. No sentido, não basta dizer que Jesus é plenamente humano e divino, como diz o dogma do Concílio de Calcedônia, de 451 d.C., se eu não pergunto o que significa falar dessa humanidade, dessa divindade na vida das pessoas hoje. E acho que isso nos remete a uma discussão de natureza também pastoral, na medida em que nós vamos perguntar qual a mais relevante forma de pensar a cristologia para uma igreja hoje. Será a alta descendente que valoriza o Cristo como divino e que desce no meio do povo, ou abaixo, o ascendente, que valoriza o Cristo que vai se descobrindo imerso no divino, de baixo para cima? Eu penso que valorizar uma ou outra como se fossem antagônicas é também um equívoco, na medida em que pensar o divino que se revela na radicalidade do humano é uma relação
não, nem diria apenas dialética, mas interativa entre essas duas realidades. O divino, ou como diz o Leonardo Boff, humano assim como ele foi, só podia ser Deus mesmo. Ou seja, na radicalidade do humano vai emergindo o divino. E confiar nisso, crer nisso, remete à própria ideia de que o sentido último da história, o logos, a razão de ser de todas as coisas, assumiu um rosto humano. E eu encontro esse divino no rosto humano de Jesus de Nazaré, como cristão, e por conseguinte, na minha própria realidade, em cada rosto humano para o qual eu me abro, eu encontro esse humano que me revela o divino. Então, mais do que, eu escolho esse ou eu escolho esse, é perceber essa interação profunda. Porque é isso que diz o antigo dogma do Concílio de Calcedônia. As duas naturezas estão juntas, não parcialmente ou meio separadas, como foi o nestorianismo que defendeu, ou como uma natureza que é incorporada pela outra, como vai fazer o monofisismo. Mas perguntar onde o divino e o humano se revela. Se revela exatamente no rosto de um homem e, por conseguinte, na acolhida de todos os homens, eu acolho esse homem, Jesus, que me revela o divino. Eu penso que esse é um exercício de cristologia salutar para a nossa sociedade, sobretudo que não nega a corporalidade, num mundo onde a gente sabe, como o Rubem Alves lembra muito bem na introdução ao creio, na ressurreição do corpo, uma humanidade na qual o corpo muitas vezes foi visto como empecilho para encontrar Deus, então encontrava-se Deus a despeito do corpo. Na nossa realidade, nós somos desafiados a superar essas lógicas em nome de uma cristologia que valorize o humano, inclusive na sua corporalidade. Não se nega, não se chega ao divino sem passar pela sua corporalidade, porque o próprio divino se fez corpo. Então, percebe, mais do que uma discussão sobre qual o ponto de partida mais adequado, de baixo para cima ou de cima para baixo, eu acho que talvez é um exercício do encontro, de pensar isso como uma realidade que você experimenta concretamente na abertura para o outro. E na abertura para o outro você encontra totalmente outro. No divino você encontra o humano, porque só se encontra o divino na relação com o humano, porque o Cristo, o divino, se fez humano, e no Cristo, repetindo o dogma de Calcedônia, podemos dizer que no Cristo está o abraço entre o divino e o humano na história. Isso acho que é pensar uma cristologia consequente para hoje. No ponto de vista pastoral, prático, fica aí o nosso desafio. A gente está pensando onde estão as ações concretas, onde essa verdade de fé se traduz. No mundo onde tem gente que ainda passa fome, no mundo onde tem gente que ainda é violentada, no mundo onde as pessoas são vítimas de uma série de situações, onde está o Cristo? E onde a minha fé no Cristo, Deus encarnado, me leva a atuar? Então, eu penso que esse seja um desafio, nesse nosso curto momento de reflexão. Esse é um dos desafios que eu acho que eu consigo pontuar, seja como alguém que faz reflexão acadêmica, como alguém que está na comunidade tentando fazer com que essa reflexão se encarne. Esse que seja o nosso desafio aí como teólogos, teólogas, pastores. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar